Nação rubro-negra, atenção total, porque o clima nos bastidores do Mengão está simplesmente pegando fogo, e hoje eu trago para vocês uma das histórias mais intensas, mais carregadas de especulação pesada, daquelas que movimentam grupo de WhatsApp, mesa de bar, arquibancada, Twitter, tudo ao mesmo tempo, e que, claro, deixa a torcida inteira inquieta com o que pode acontecer com o manto mais pesado do futebol brasileiro. Então, antes de tudo, já chega junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje o papo tá daquele jeito que a nação gosta, longo, quente e cheio de possibilidades. E vamos direto ao ponto. Uma gigante do esporte estaria acompanhando cada movimento do Flamengo, cada detalhe, cada linha fina da negociação entre o clube e a Adidas. E essa gigante não é qualquer uma. Tô falando dela mesmo, Nike. A história começa com um burburinho tímido, quase sussurrado, mas que foi ganhando corpo, ritmo, densidade, e agora toma proporções bem maiores. A ideia é simples. Diante do cenário atual, no qual a Adidas tenta renovar seu acordo e fortalecer sua presença no manto rubro-negro, surge um elemento que mexe com tudo. A Nike estaria monitorando, sondando, tentando entender se existe alguma brecha, algum espaço, algum ponto de insatisfação que possa virar oportunidade. E aqui entra a parte que está deixando todo mundo de cabelo em pé. A proposta especulada estaria acima do padrão normal, incluindo bônus gigantes por performance, aumento de participação na venda de produtos, estratégias globais de exposição e até uma possível linha internacional inspirada no Flamengo, algo que a torcida do Mengão vem pedindo há muito tempo. Mas por que agora? Porque a Nike, que já trabalhou com o Flamengo lá atrás, teria voltado justamente nesse momento. A resposta especulativa que corre entre os bastidores é simples e até lógica. O Flamengo vive um momento comercial tão poderoso, com tanta projeção, tanta capacidade de retorno, que seria quase lógico uma empresa desse tamanho ficar de fora de uma oportunidade assim. E tem mais. Muito mais. Fontes que circulam em ambientes próximos à discussão afirmam que representantes interessados em trazer a Nike de volta ao cenário estariam buscando entender detalhes do atual contrato do Flamengo, levantando informações sobre gatilhos, extensão, prazos, multas, absolutamente tudo. E quando uma empresa multinacional faz esse movimento, não é à toa. É porque algo está no ar. Por outro lado, a Adidas, que já conhece a torcida, conhece o impacto do Flamengo, sabe exatamente o que significa vestir esse manto, estaria acompanhando essa movimentação com atenção extrema. Não é exagero dizer que existe um clima de tensão no ar, porque se tem uma coisa que nenhuma marca quer, é perder o maior clube do Brasil para a concorrência. E a nação, você sabe, acompanha tudo. A torcida observa, comenta, pressiona, vibra, critica, opina, faz o barulho que só ela sabe fazer. Manto é sagrado, e tudo que envolve manto vira assunto nacional. Só que a verdadeira explosão da história começa agora. O tal movimento da Nike teria sido classificado nos bastidores como uma sondagem quente, o tipo de aproximação que não acontece só por curiosidade. Quando uma marca desse porte mexe peças, é porque existe algum interesse real, algum cenário sendo desenhado, algum plano em estudo, ainda que nada, absolutamente nada, oficial exista. E, claro, a diretoria do Flamengo segue monitorando tudo com calma. O clube não dá passo sem estratégia, sem avaliar riscos e retornos. Mas uma coisa é certa, quando duas gigantes travam uma disputa pelo Flamengo, quem sai ganhando é o Mengão. E é aí que entra o ponto mais interessante dessa história. O Flamengo, hoje, não precisa correr atrás de ninguém, todo mundo corre atrás do Flamengo. É uma inversão histórica que mostra o tamanho do projeto atual, o tamanho da marca, o tamanho do que o Mengão se tornou. É por isso que esse tipo de rumor faz tanto barulho, porque não é impossível. Não é absurdo. Não é fantasia. É simplesmente coerente com o patamar que o Flamengo atingiu. Agora, segura, porque o próximo bloco vai explodir ainda mais esse assunto. Eu ainda nem comecei a falar da reação interna, da resposta da Adidas, do impacto no mercado, das especulações financeiras, das conversas que estariam rolando com patrocinadores paralelos e, principalmente, porque essa movimentação, se real, poderia alterar completamente o futuro comercial do clube. Meu irmão, agora segura, porque se o primeiro bloco já tinha deixado a galera maluca nos comentários, esse segundo aqui é a parte que realmente virou a madrugada da diretoria do Flamengo de ponta cabeça. E foi justamente aqui, nesse momento de tensão de bastidor, que começou uma disputa silenciosa que ninguém na mídia tradicional conseguiu captar com clareza. Mas nos corredores do clube, nas mesas de reunião, nos grupos internos, o clima era de guerra fria entre duas gigantes do mercado esportivo. E tudo isso porque a tal sondagem quente da Nike não parou naquele primeiro contato não. O movimento continuou, ganhou corpo, ganhou intensidade e começou a provocar reações imediatas na cúpula da Adidas.
Reações que, para muita gente ali dentro, soaram como uma espécie de alerta interno. Eles estão vindo de novo. E aí, meu parceiro, quando duas marcas globais entram nesse tipo de disputa silenciosa, você já sabe que o ambiente começa a ferver. Pessoas que normalmente não se metem começaram a circular mais pelo clube. Telefonemas que antes eram protocolares passaram a ter tom mais urgente. Mensagens que vinham com frases frias começaram a incluir perguntas diretas sobre planos, prioridades, posicionamento estratégico. É assim que o jogo acontece. E o Flamengo, que vive hoje um dos momentos financeiros mais fortes da sua história, virou simplesmente o ativo mais cobiçado da América Latina para qualquer marca que queira presença global. Só que aí vem a parte pesada, aquela que fez a noite virar uma mistura de empolgação e preocupação na Gávea. Segundo gente que tem trânsito nos bastidores, a Nike não só reforçou o interesse inicial, como ampliou o escopo da proposta preliminar. Não estamos falando apenas de contrato de fornecimento de material esportivo. A especulação é a de que a empresa avaliava incluir gatilhos internacionais, projetos digitais, ações personalizadas para ativação global da marca Flamengo, campanhas cruzadas com atletas deles, integração com centros de performance e até um pacote de marketing estruturado para elevar o Mengão em mercados que hoje o clube ainda não explora de forma agressiva. E é aqui que muita gente na diretoria respirou fundo. Porque quando uma marca dessa escala começa a montar um pacote tão amplo, tão robusto, tão voltado para a internacionalização, a Adidas inevitavelmente sente. E sentiu. E não foi pouco. A movimentação interna na empresa, segundo quem acompanha de perto essas empresas globais, foi imediata. Reuniões emergenciais, análises aceleradas, comunicados internos reforçando prioridade. A disputa nunca esteve tão visível, mesmo que ninguém envolvido fale disso em público. E, ao mesmo tempo, dentro do Flamengo, a sensação era de total controle do tabuleiro. O clube sabia que a situação estava favorável, sabia que a fase esportiva e financeira criava um cenário completamente diferente do que foi uma década atrás. Agora o Flamengo escolhe, não implora. Agora o Flamengo decide, não apenas reage. E isso virou o grande motor da movimentação nos bastidores. Com duas gigantes pressionando, o clube começou a mapear cenários, avaliar cláusulas, estudar projeções, considerar entregas, pensar branding, avaliar impacto global. Tinha gente ali dentro dizendo que essa é a maior oportunidade de diferenciação internacional que o Flamengo já teve no setor de material esportivo. Só que é claro, como em toda disputa desse tamanho, algumas coisas começaram a vazar. Não de forma explícita, ninguém confirma, ninguém admite, ninguém expõe, mas o suficiente para acender a fogueira na torcida. Aos poucos começaram a surgir comentários de que a Adidas estaria preparando uma movimentação pesada para evitar qualquer surpresa. Que estariam redesenhando números, recalculando valores de longo prazo, potencializando algumas contrapartidas. Teve até quem falasse que o clima na sede da marca ficou tenso o suficiente para atualizar parâmetros de prioridade, expressão interna que costuma significar que a empresa está dando um passo a mais do que o normal para segurar um contrato. E aí, meu parceiro, vem o ponto que realmente fazendo esse bloco 2 ser o mais explosivo dessa história. Porque, conforme essas especulações cresciam, surgiu um detalhe que mexeu com muita gente lá dentro do próprio Flamengo. Independentemente do rumo que a negociação tomasse, o clube sabia que tinha finalmente atingido o patamar de influência que sempre buscou. Aquele momento em que os gigantes globais disputam pesado não porque o mercado obriga, mas porque o Flamengo se tornou um produto global por si só. O clube hoje abre portas, gera impacto, movimenta mercados. E quando isso acontece, você não recebe apenas propostas. Você recebe disputas. E é exatamente isso que esse segundo bloco representa. A disputa. A possibilidade de uma virada de cenário. O choque de interesses globais. A sensação de que algo grande está se movendo nos bastidores, algo que pode mudar completamente o que o torcedor vê em campo, no manto, na marca, na prateleira, na vitrine, na televisão, no mundo inteiro. A Adidas sabe disso. A Nike sabe disso. O Flamengo sabe mais do que qualquer um. E a torcida? A torcida sente. A torcida percebe o cheiro de negócio grande quando ele está no ar. E ele está muito no ar. Tão no ar que gente de dentro do processo já admite, em conversas de corredor, que a situação não volta mais ao estágio anterior. Ou seja, independentemente de quem fechar, o Flamengo já saiu maior dessa disputa. Porque a partir do momento em que duas potências globais colocam o clube no centro da mesa, você já venceu. E é por isso que, nos próximos capítulos, qualquer decisão pode virar explosão. Pode virar bomba. Pode virar anúncio histórico. E enquanto isso não acontece, os bastidores seguem fervendo. E nós seguimos acompanhando tudo.